todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio Gomes, escutou as trombetas do Apocalipse tocando? Timing perfeito para falar desse filme, né, Carlos Correia? Tudo bom, estamos aí, né? Vamos para mais uma luta aí. Apesar, né? Eu tava brincando aqui com o Wilson. Os sinais do fim do mundo já estavam aí, né? Quando o Atlético Mineiro e Botafogo vão decidir uma Libertadores, é porque as coisas já não estão bem certas, né? Mas enfim, a gente pelo menos aqui vai falar de coisa boa. O filme é bom, a história do filme, o que é contado ali talvez nem tanto. Hoje a gente vai falar de Ainda Estou Aqui, que é um dos filmes mais aguardados aí da temporada, filme brasileiro, filme do Walter Salles com a Fernanda Torres, que é o filme que pode tentar, né, levar de volta o Brasil ao Oscar. A gente vai comentar um pouco isso aqui também, se tem de fato chance ou se o pessoal está misturando desejo com realidade. Mas enfim, vamos subir a vinheta e vamos tocar ficha. Bom, vamos lá. Ainda Estou Aqui, filme desse ano, dirigido pelo Walter Salles com a Fernanda Torres, uma parceria que não é nova, né? Eles já tinham feito Terra Estrangeira em 95. O Walter Salles, diretor brasileiro, mas também tem feito filmes fora daqui. Tem feito até... Fazia tempo, né? O último filme dele é aquele Na Estrada com a Kristen Stewart, que é um... Eu não vi esse filme. Tu viu esse filme, Marcos? Que é um road movie com a Kristen Stewart, né? Acho que não. Também fez o Diário de Motocicletas com o Gael. É bastante conhecido aqui e tem se relacionado bastante, a gente vai falar sobre isso depois também. É o mesmo diretor do Central do Brasil, que colocou o Brasil no Oscar de 99. Na disputa, né? Na disputa, isso. O Brasil correu na época em filme estrangeiro, quando perdeu para Vida Bela, e Melhor Atriz, onde a Fernanda Montenegro estava lá e perdeu para Gwyneth Paltrow por Shakespeare Apaixonado. Quase um maracanaço, né? Não é um 7-1 porque a gente estava lá, mas é um maracanaço. O que pouca gente lembra é que esse filme ganhou filme estrangeiro no Globo de Ouro. Olha. Mas a Fernanda Montenegro perdeu. Mas perdeu para Cate Blanchett, que tinha feito Elizabeth. Aí, ok, né? Que pra mim era o Oscar certo ali. Okay, né? A sacanagem o Oscar foi sem Harvey Weinstein. Perder pra Gwyneth é que foi complicado. Mas enfim, o filme é baseado num livro do Marcelo Rubens Paiva, um escritor brasileiro. Que também tem outro filme bem conhecido baseado num livro dele, que é O Feliz Ano Velho, né? Aqui ele conta as memórias, ele conta a visão dele da mãe dele, né? Que é a personagem vivida pela Fernanda Torres, a Eunice. É um filme que se passa na época da ditadura e a gente até não vai... A gente pode... Sei, hoje é difícil de tratar spoiler, né? Porque... o spoiler é uma história verídica, a história real, todo mundo sabe, né? A história, né? Dos Paivas, né? Isso. A questão é como o filme trata a história. Eu acho que essa é a grande diferença. Mas enfim, o mote da história é essa família que tem sua... Não é sua rotina, tem sua vida, né? Completamente modificada a partir de ações da ditadura, né? Eu vou deixar por aqui... Logo a gente vai falar, mas vou deixar por aqui. Quem quiser não saber quase nada do filme, é isso aí. Eu nem vou dizer sem spoilers, mas porque a gente vai falar. A gente vai entrar, né? Porque é a história real, né? O spoiler da história é uma história que ela é relativamente conhecida para quem entende busca sobre o assunto, que é a história dos Paivas, né? Do desaparecimento do Rubens Paiva, que era o pai da família ali. Quando eu fui ver o filme, eu sabia que era sobre a ditadura militar, mas eu não sabia que era sobre a história deles, assim. Então, me dei conta durante o filme, quando chamam o filme de Marcelo ali, depois pensei, saquei do que a gente tá falando aqui. E daí a história se desenrola. É um baita filme, né? É uma porrada no estômago, né? Simbolicamente falar dele nesse momento. É bem emblemático, assim. Mas
a história, como eu falei, do desaparecimento, de como a ditadura e o sistema de opressão, ele surge, e é muito engraçada a forma, engraçado não, né, mas é muito curiosa a forma como esse filme mostra a questão da ditadura e da opressão, assim, porque ele não é um filme violento fisicamente, né, ele nunca mostra a violência física das coisas acontecendo, é sempre a violência sugerida, uma violência que está no ar, que tu sente, mas tu não vê, e por isso ela é tão opressora, e eu acho que o Walter Salles conseguiu transmitir isso de uma forma muito bem feita, assim. Logo no começo do filme, assim, tu vê a dinâmica da família ali no Rio de Janeiro, como eles se relacionavam não só entre eles, mas com os amigos, e como a família era meio que uma família de, assim, uma família de classe média alta, classe média alta, mas casarão na beira que várias praia. Pessoas iam ali para, inclusive o Walter Salles transitava com a família, assim. Então era um ambiente de felicidade, assim, né, apesar do ambiente geral. Então tu sente ali em alguns momentos que a ditadura está presente, tu vê um tanque passando com soldados, tu vê um helicóptero sobrevoando a praia, depois a filha é detida numa blitz, né? Então tu sente aqueles momentos de tensão, tu sente que tá tudo presente, mas não é algo que, começou a ditadura aqui, agora todo mundo tá né? É algo que tu vai sentindo entrando na vida aos poucos ali. Não, né? É o Marighella. Não é uma coisa de guerrilheiros, assim. É uma coisa que tu vai sentindo aqueles tentáculos te pegando aos pouquinhos, assim, né? Tu vai sentindo o clima se oprimir, assim. Até o momento, claro, que eles chegam para levar o patriarca da família, né? Que é o Rubens Paiva. E daí a família toda se... Mas eu acho que a gente pode deixar para esses detalhes para depois, assim, né? E destacar bem isso, assim, a questão de como a sutileza do Walter Salles ao tratar de um tema tão delicado, assim, e usar não só da forma como o filme é construído, através de a imagem da Super 8 ali, que me lembrou muito alguma coisa do After Sun, assim, que é aquela coisa da memória, não só pela memória, mas a memória como uma questão de saudade, daquele tempo que se perdeu, nostalgia, aquela nostalgia, assim, um pouco de tristeza por tudo aquilo que se deixou para trás, aquela, né, vontade de voltar para aquilo, mas aquilo foi algo efêmero que se perdeu no tempo, assim. Então ele usa desse recurso, depois na forma como ele conta os momentos de mais pressão ali, que é quando eles são levados para a prisão, a maneira como ele mostra eles transitando ali pelos porões da ditadura, assim, é uma coisa bem forte, assim, embora não seja violenta, ela é uma violência emocional, uma violência emocional e psicológica, mas não é uma violência física, assim, pelo menos para as pessoas, pelo ponto de vista da Eunice ali, que é a mulher do Rubens, que está vivenciando e contando a história a partir do ponto de vista dela, como o Carlos falou. Então, tudo isso eu acho que foi muito bem trabalhado pelo Walter Salles, assim. E ele é um filme que trata muito disso, assim, não só da questão da memória, mas da ausência, assim, como a ausência ela é significativa nesses casos, assim, porque muitas vezes, como nesse caso específico, tu sabia que a pessoa tinha morrido por informações extraoficiais, mas oficialmente tu não tinha um corpo e tu não sabia. Despedir, né? Então tu não consegue se despedir, tu fica com aquela sensação de... Assim, obviamente, imagino tu também, a gente nunca vivenciou nada nem parecido com isso, mas tu consegue imaginar que, assim, mesmo essa despedida... sem um corpo e sem uma confirmação, tu admitir que a pessoa morreu, no caso foi morta, vem junto meio que um sentimento de culpa, né? Porque, tipo, tu tá abandonando a esperança de que aquela pessoa ainda esteja viva, sabe? De seguir a tua vida ou não, e de que forma vai seguir. É um luto muito bizarro de tu tem uma cena no final ali que estão os dois, fica o Marcelo, né, o ator que interpreta o Marcelo, e a que interpreta a irmã dele, que eu acho que é Marjorie Stiano, se não me engano. Sim. E eles estão folheando, né? E eles estão folheando, e daí ela pergunta pra ele, quando é que tu te deu conta que ele não ia voltar? E daí ele disse, dá um momento. E ela, quando a gente saiu do Rio. Quando a gente saiu do Rio. E é isso, assim, para cada um deve ter batido de uma forma naquela família o desaparecimento e a realização de que aquela parte da vida deles tinha acabado. Tem um e tinha que começar uma nova. Momento ali que eles estão folheando, eu não sei se é esse, é na reta final ali, e
E as revistas são as revistas de verdade, né? Quem aparece ali são eles mesmos. São o Rubens Paiva e a Eunice. O Rubens Paiva não era mais... Ele era um ex-deputado, né? Não era deputado naquele momento, né? Tinha sido cassado pela ditadura. Eu estava pensando, assim... Tem várias coisas... E eu falei, brincando peronomútil, né, para o Márcio, do quão é importante esse filme agora, assim... A gente está gravando hoje no dia... Que dia é hoje? 6, né? 6. Dia 6, no dia seguinte à eleição do Trump. Mas mesmo que não tivesse a eleição do Trump, é significativo que um filme que mostre o poder negativo que as ditaduras têm, né, sobre a vida das pessoas. Porque às vezes passa o tempo e as pessoas acham que não era tudo isso, né? Que... Só quem se dava mal era vagabundo, quem não aprontava não. Isso é uma coisa que um dos caras da ditadura ali, um dos capangas ali fala. Quando ela pergunta assim, é minha filha, uma coisa assim, né? E ele diz assim, o que ela fez? Ela fez alguma coisa de errado? Porque se ela não fez alguma coisa de errado, tu não tem que se preocupar. O problema é a noção do que é fazer alguma coisa de errado. Sim. Quando assim, basta tu não concordar comigo para tu estar errado. Mas ainda assim, por mais político que o filme seja, e o filme tem um elemento político gigante, eu ainda acho que ele é um filme mais sobre a família do que sobre a política. É mais sobre o efeito de tudo isso naquele ambiente ali do que qualquer coisa. Assim. E o Márcio pegou bem essa história da... É muito sutil, assim. Ele tem ritmo, o filme, ele tem 2 horas e 15, eu acho, né? Por aí, 2 horas e 17. Passa de boa, assim. Não é um filme fácil, assim, é um filme que em determinados momentos ele é angustiante, assim, porque tu consegue fazer essa conexão com a realidade, assim, tem toda uma ascensão de extrema-direita no mundo hoje em dia que acha que autoritarismo não é tudo isso, sabe? Que talvez seja a solução e... Pô, não custa ler um livro de história, né? Para ver que não é por aí. E assim, todo o filme, eu acho assim, o roteiro é primoroso, a direção é muito boa. Mas assim, de fato, o trabalho da Fernanda Torres é um treco fora de série, assim, cara. Sim. O que ela faz ali, e a gente está acostumado, assim, ela já tinha feito outros trabalhos com drama e tudo mais. Tem um outro filme com ditadura que ela tá no Que é Isso, Companheiro, né? Tá. Do Bruno Barreto, sim, né? Sim. Assim, ela não é só uma atriz de comédia, ainda que ela seja uma ótima atriz de comédia, né? Acho que a galera conhece mais ela por esses papéis, o público em geral. Normais, por causa né? dos Normais, por causa daquela outra Tem que os Normais é mais da nossa geração, né, Carlos? Eu acho mas passa mais bastante ainda, né? Aquele outro que ela é que é ela e a Andréa Beltrão também, eu acho que é Entre Tapas e Beijos, não sei. Cobras, enfim, ainda passa nos Viva da vida. E ela mesmo, nas entrevistas de divulgação do filme, ela diz, né, que ela não achava que ela estava pronta para um papel tão complexo que nem esse. Porque é isso. Sabe quando tem filme de guerra ou filme de ação que tu joga uma bomba no mar, assim, e aí não tem o barulho da explosão, é aquele barulho grave, só é tudo por dentro, assim. A interpretação dela, para mim, é basicamente isso, assim. É uma família, a situação dela ali, o mundo tá caindo e ela mata tudo no peito para tentar segurar aquela família do jeito que dá, assim. São 5 filhos, né? E são 5 filhos, né? Tem uma menina que foi para a Europa, que acho que é uma das mais conscientizadas ali do que está acontecendo politicamente no país. Mas ela mata no peito, assim. Tem várias cenas disso, assim. Quando essa menina volta, ela começa a perguntar sobre a situação e tem 2 crianças atrás. Uma é o Marcelo. E ela diz, não, na frente das crianças estão aqui atrás, assim. Porque lá pelas tantas, essa menina começa a ter uma imagem de que, olha, minha mãe não tá fazendo nada, sabe? E aí tem uma outra parte do filme que ela dá uma entrevista, né, pra Manchete. Isso, revista. E ela tá dando a entrevista bem consciente, falando tudo o que tá acontecendo, que é um absurdo, assim.
E acho que ali a menina percebe que, cara, ela tá consciente, ela tá fazendo tudo que dá pra fazer, mas ela tá tentando segurar essa família também, ela tem que criar essa família. Até porque a ameaça pairava, né? Sempre tinha um carro na frente da casa da família, tipo, ela tem que fechar, começa a fechar o portão, né? Então, tipo, a ameaça da ditadura continua cercando ali, apesar deles... Isso se vê na fotografia do filme, as cores vão ficando mais, a paleta... Não, a imagem de quando ela tá... que ela é detida, né? Depois que o marido é detido, eles, cara, ficam dentro da casa dela, junto com ela, enquanto levam o marido dela ali. E daí, no dia seguinte, eles levam ela e a filha. E tem uma cena de quando ela tá presa, assim, que ela tá deitada, que tá tudo escuro e tá iluminado só ela, assim. Né? Parece que ela tá dentro de um caixão, assim. E é uma imagem bem emblemática de quanto é angustiante, opressor Então, assim... Não é que ela leva o filme nas costas, porque seria dizer que é um filme ruim que ela levou nas costas. Não é. Mas ela é o grande destaque ela tá à altura do filme, assim. De um filme muito bom. Assim, um filme, sabe? Esse é o tipo de filme que quem tem preconceito com o cinema nacional... Vá ver, cara. Se bem que eu acho que quem tem preconceito com o cinema nacional é justamente o tipo de gente que não vai gostar do filme por dizer que política, eu quero ver só pra dar umas risadas. Nada contra dar umas risadas. Sim, é bom. Mas, enfim... antes da gente entrar em alguns outros aspectos mais específicos aí, eu só queria falar um pouco da questão do Oscar, né? Primeiro de tudo, assim, e tanto ela quanto... A gente falou do Rubens Paiva, não falou quem é, né? É o Selton Mello que vive. É o Selton Mello. É o Selton Mello, que também tá bem, né? Eu gostei. Tá bem como o Selton Mello. Eu tava falando com a Carol Zatti, ela tava... Eu achei que ele tá muito Selton Mello. Pode ser. Mas é que ele é uma figura simpática, né? Ele é. Mas assim... O filme está fazendo campanha para várias categorias grandes, assim. O filme está fazendo campanha para filme estrangeiro, roteiro, atriz, diretor. Não sei se tem mais alguma coisa. Roteiro é roteiro adaptado, né? Então, assim, lembrando, e a própria Fernanda Torres e o Selton Mello têm dado entrevistas falando, olha, é claro que seria legal e tudo mais, mas assim... Tu não vai balizar a qualidade desse filme por causa do Oscar ou não. E a gente sabe que o Oscar deixa vários bons filmes de fora. Vários filmes meio mais ou menos são indicados. O que não quer dizer que também não tenha vários bons filmes no Oscar. Não é essa a questão. A questão é que, assim, eu acho que aqui no Brasil está se misturando um pouco de desejo com realidade. O filme tem chances? Tem. Em que categorias? É aí que começa. Assim. Eu acho o trabalho da Fernanda Torres excepcional. Tu vai, assim, a Variety, que é uma revista, site americano, eles acho que são os que melhor fazem esse acompanhamento da temporada de Oscar. Assim. Meses antes eles já começam. Eles têm o Award Circuit, que eles chamam ali. Que eles vão acompanhando, assim, é como se fosse não é um site de apostas, mas eles vão vendo quem está mais bem cotado. Esse aqui cresceu na parada, ganhou a tal premiação, ganhou, sei lá, Toronto. Primeira fase do gauchão ali, né? Acho que é mais uma primeira fase da Libertadores, tá né? Bom, tá bom. Enfim, e eles listam ali, eles vão botando meio que em ordem, assim, como é que tá o filme e as outras categorias. Acho que o que mais se fala aqui, no momento, é a Fernanda Torres. E, de novo, eu acho a atuação dela excepcional. Dito isso... Na lista deles, ela está em 8º lugar no momento. E a gente sabe, são 5 indicadas. Assim, ela pode ser indicada? Pode. Mas uma indicação dela nesse momento seria uma surpresa. Filme, a mesma coisa. São 10 indicados. No momento, na lista da Variety, ele está em 18º. Não é o favorito. Ele tá bem cotado e ele tá entre os 5 para filme estrangeiro. Eu vou ficar muito surpreso se ele não entrar em filme estrangeiro. Ainda assim, tem um outro filme estrangeiro, que é o Emília Pérez, que é um filme francês que não estreou ainda aqui. Que é musical. Que é com a Selena Gomez, com a Zoe Saldanha. É um filme que tá mais bem cotado. Tanto que esse filme, Emília Pérez, está cotado para entrar como melhor filme. Que pode repetir uma situação exatamente do Central do Brasil, que entrou concorrendo a melhor filme estrangeiro e perdeu para o Vida é Bela, que também concorria
a melhor filme. Então, assim, o filme é ótimo. Se ele não tiver no Oscar, é aquela história, azar do Oscar. Mas contenham suas expectativas. Acho que é um pouco isso, sabe? O Carlos acompanha muito mais essa questão do Oscar do que eu, assim, eu acho que é importante, obviamente, pela divulgação do filme, pelo impacto político que uma premiação dessa tem, assim, mas eu acho que o filme por si só já conquistou o seu espaço, assim, né? Eu acho que independentemente de uma indicação ao Oscar ou não, claro que se ele for indicado ele vai ser muito mais falado, mas tipo, ele já tem um buzz grande, já criou a sua discussão, já cumpriu o seu papel nesse sentido, assim, e justifica pela própria qualidade dele, assim. Então acho que a questão do Oscar seria uma cereja no bolo, assim. Voltando pro filme, fecha parêntese, no final da... Assim, não vamos dar nomes, né? Não vamos dar nomes. Era uma sessão bastante cheia. Tinha gente que quando chegou na sessão eu pensei, putz, cara, vai ser sessão comentada. Os caras vão ficar falando o filme inteiro. Pessoas concordam. O filme te prende a ponto assim, era um silêncio quase que a sessão toda. Só uma fungadinha que eu não sei se o pessoal A exceção do final, onde fica uma sinfonia de gente fungando. Porque assim, eu confesso, assim, não é que eu não sou de chorar em filme, depende muito, assim, dependendo... Com exceção do Baby, o porquinho... Não Baby sei, tu não chorou? Não lembro, talvez tenha chorado. O Baby é um filme de chorar, cara. Vocês não confiam em mim que Baby é bom. Teve um outro filme que eu vou dar de dicas aqui, que eu chorei umas 4, 5 vezes. Chegou na reta final do filme, do Ainda Estou Aqui, e eu pensei, cara, esse filme é bom, esse filme é legal, esse filme é forte, mas não vai me pegar. Não vai me pegar, assim, nesse sentido, assim. E aí é aquela história, entra o meme aquele do choque de cultura. Achou errado, otário. Porque tem uma hora que ele vem e te dá um sacode, assim, que cara, tu tem que ser... Pra mim a parte mais emocionante, assim, os locais vazios, assim, dentro da casa, assim, eles mostram no final do filme, assim, depois que a família saiu. O filme, assim, se passa quase todo ele em 1971, depois ele tem um período em 1996, que é quando eles reconhecem a morte do Rubens Paiva, e daí a Eunice conquista o certidão de óbito, né? E dá uma entrevista sorrindo, porque para ela aquilo era uma conquista, na verdade, né? E depois em 2014. E no final do filme eles mostram as cenas da casa vazia, assim, que é o espaço em que ficou vazio na vida de todos eles com o desaparecimento do Rubens Paiva. Que embora a vida tenha seguido, eles tenham, né, tido vidas muito bem sucedidas. Ela foi uma advogada, lutou pelos direitos humanos, Marcelo Rubens Paiva é um escritor reconhecido, enfim. Mas assim, fica o vazio, fica a ausência do pai. Ali tá o vazio. E mesmo nas reuniões de família, onde estão todos reunidos, assim. Claro que a grande vitória é aquilo, assim, a família resistiu, sabe? A família foi, tem netos e tal, enfim. Sim, não vou deixar, não vou me curvar. Assim, eu te confesso que a parte que me pegou, assim, pra chorar, e é uma parte que eu não sei se é um peso diferente pra gente. Eu acho que lá fora tem um outro peso, menor do que o nosso. Que aí sim, talvez seja spoiler, não sei, vamos subir só por via das dúvidas uma trilha de spoiler. I am your father. I see dead people. What's in the box? Tyler Durden. Apesar que tem várias entrevistas falando isso, várias matérias falando isso. É a participação da Fernanda Montenegro. Sim, no final. Quando aparece ela, cara, aquilo ali pra mim é uma porrada. E assim, ela não tem nenhuma fala. Nenhuma fala. Ela tá só no olhar. E é uma coisa meio catatônica, né? Porque ela já tá ali depois... Ela interpreta a Eunice mais velha em 2014. Isso, assim. Com Alzheimer. Com Alzheimer. Mas é de uma força aquilo ali, cara. E eu vi uma entrevista da Fernanda Torres onde ela diz assim, a minha mãe viveu vários papéis ao longo dos anos. E assim, e tu vai acumulando uma coisa de cada um, assim, tu vai acumulando tudo isso. A capacidade dela, com tudo isso acumulado, entregar um olhar vazio, cara, é muito foda.
É muito foda. E até a forma como tem uma cena, eu acho que é em 96, quando a Eunice está contando dinheiro e ela não consegue contar, que é a forma de tu dizer de que ela ia ter Alzheimer, né? Sim, tipo, sim. Então tudo são sutil. são todos esses pequenos detalhes. Tem filmes, eu tava meio que pensando muito na substância, não porque os filmes se conectam, mas porque são formas diferentes de tu contar uma história. E as duas funcionam, assim. Uma de uma forma grotesca e brutal e te expondo e jogando na cara todos os elementos que tu tem que entender, e o outro não, é de uma forma um pouco mais contida, mas também te entregando de uma forma narrativa diferente, Exato. né? Tudo aquilo que ele se propõe, assim, e mostrando e fazendo as pessoas sentirem isso, assim. E mais de uma vez tem essa história do sorriso, né? Que a Fernanda Torres o tempo todo tem vários, alguns momentos emblemáticos no filme que ela diz justamente isso. Não, vamos sorrir. Que é tipo assim, nós não vamos nos curvar. Que é vocês a querem hora que a gente fique triste. Que a Manchete quer fazer uma foto com eles pra capa da revista e quer que eles não fiquem sérios. Não pega bem, ficar rindo. E não, nós vamos rir sim, quero todo mundo rindo e tal. E tira a foto rindo. E aí a última cena... Culpa do editor, né, Carlos Correia? O editor que queria aquela foto daquele editor. jeito. O editor da revista que eu quero problema. E aí a última cena ali, quando a família se reúne, que é uma tradição para fazer uma foto anual, que tem essa tradição de todo mundo sorrir, a Fernanda Torres consegue entregar um sorriso que, ainda que seja de canto, tu consegue perceber que ela tá sorrindo. E, cara, se tu não desmorona nessa cena, tu é o homem de lata do um filme... do Mágico de Oz. Não é um filme que tu vai passar o filme todo chorando, não é isso? É um filme triste, não é isso, assim. Mas ele tem momentos que emociona porque, né, o assunto na verdade, assim, ele tem momentos soltos, ele não é um filme sisudo o tempo todo. Não. Ele tem momentos, não sei se engraçados, mas divertidos, assim. Acho que também, como a gente já tá na parte do spoiler, tem o site aquele, o Does a Dog Die in This Movie? Tipo, morre um cachorro nesse filme? Morre um cachorro nesse filme. O filme começa com um cachorro, na verdade. Abre com um cachorro, eles a família pegando um cachorro e, assim, na praia. Uma outra coisa que eu achei, que eu tava pensando depois, é que, assim, em vários filmes, talvez eu perceba mais isso em filme nacional, porque a gente está mais conectado e tal. Mas, assim, quando ele vai tentar referenciar o tempo, várias vezes isso me soa forçado. No geral, não estou falando desse filme. Tipo assim, tu quer mostrar que tu tá na tal época. Aí tu diz assim, porque, sei lá... Nossa, Renato Russo é tão bom, ele fez aquela música que fala sobre toda a situação, sabe? É um diálogo que não uma coisa que pra mim natural. não casa ali. Tipo, não é que não casa, tipo, eles eram uma família de classe média, talvez tivessem acesso a coisas... não era o acesso ao Gil, tinha alguns discos ali, tinha alguns discos estrangeiros que tinham sido lançados um ano antes, assim. E tipo, pra chegar um disco na década de 70, um ano depois, era muito difícil, assim. Mas talvez, como eles eram uma família abastada, talvez tivesse lá fora, comprado o disco lá, enfim. Mas assim, os diálogos, quando eles citam o Gil, eles citam outro artista aqui, parece real aquilo ali, sabe? Não me soa forçado. Mesmo a questão da câmera do Super 8, que às vezes é para dar faz sentido ali. Eles apresentam no começo do filme, então não é um negócio forçado no final, assim. De fato, assim, eu acho ele muito bem amarrado, muito... nessa sutileza. E assim, cara, de novo, a Fernanda Torres nesse filme é uma força da natureza, assim. O que ela faz ali não lembro de ter visto uma interpretação tão porrada, assim. E pra dizer que eu não falei de flores, né, Carlos Correia, um dos motivos pelo qual eu não dei 5 estrelas, assim, eu tirei meia estrelinha. Não é culpa tanto do filme, assim, mas talvez seja um problema meu de não conhecer tanto, assim, a produção cultural desse período, assim. Mas é mais uma história da ditadura sobre uma família de classe média alta, né, ou classe média, branca. Eu sinto às vezes falta de outros olhares sobre esse período, assim. Mas sabe que eu fiquei pensando nisso quando eu vi o Marighella, que é um filme que eu não gosto. Eu não gosto do Marighella. Parece que é sempre a mesma história sendo contada de formas diferentes. O que é válido, eu acho que é bom reforçar, porque as pessoas esquecem o período. Mas eu acho que falta Mas é que eu acho que é uma característica. Como é que as comunidades indígenas foram afetadas por esse período? Né? A periferia, tipo, eu acho que ainda falta, talvez de forma consistente, mais produções. Eu não sei, aí assim, não vou ter
base histórica tão específica para entrar. Ela até fala, no início fala das comunidades indígenas que foram retiradas durante a construção da Transamazônica, numa palestra que ela está dando, mas é muito que ela virou, né? De fato, ela virou uma defensora dos direitos humanos. Conhecida, então. Eu acho que a guerrilha propriamente dita era uma coisa mais nesse espectro da sociedade. E menos... Eu acho que era mesclado. Assim, menos periférico, assim, por assim dizer. Pode ser. Mas não tenho... Posso estar falando uma imensa bobagem, então tenho receio de entrar... Não, eu sinto, não é questão desse filme. Eu acho que esse filme uma questão de viés. Uma questão de viés, de tentar abordar outros olhares sobre aquele período, assim, e que talvez existam em algumas coisas mais pontuais, assim, e a gente não tenha tido acesso ainda, mas eu acho que uma produção mais efetiva desse tipo de conteúdo, eu acho que seria interessante. Até para recuperar outras comunidades afetadas. Bom, o Márcio falou já demos spoiler das cotações, né? O Márcio já falou eu disse que tirei meia estrela, não disse quanto, né? Meia estrela do quê? Pode ser meia estrela de 1, né? Não, porque eu lembrei assim, porque a gente estava discutindo aqui no Substância semana passada, e aí em um determinado momento eu disse que eu achava o Substância não o melhor filme do ano, mas a maior experiência cinematográfica do ano. Aqui pra mim a coisa se inverte. Eu não acho ele a maior experiência cinematográfica. Eu acho que é um filme que, se tu vê no cinema, melhor pela imersão, mas não é um filme que vai perder muito se tu vê em casa. Não. Ao contrário do... Desculpa, vocês viram Substância em casa. Ao contrário do Substância, que eu acho que merece uma tela maior, um som maior, assim. Mas, assim, pelo menos até agora, pra mim, é o melhor filme do ano. Pra mim, é 5 estrelas. E cara, é que é um tema que pra mim já larga. Eu já gosto, assim, desses filmes que mostram aquele período da ditadura ali. Eu acho importante. Assim. Eu acho que, assim, além da questão da ditadura, que é o que permeia, tá pairando sobre todo o filme, né? Não sei, acho que foi tu que falou no começo, acho que a dinâmica da família ali, assim, eu acho que isso é a maneira como ele mostra como a família é alterada, né? E não é uma coisa assim, aconteceu isso, agora não falo mais com você, sabe? Não é aquela coisa seca e direta. Vou virar guerrilheiro por causa disso. Não, é uma coisa que tu vai vendo aos poucos as crianças ali cobrando a mãe, ou ficando mais resmunguentas de um lado. Tipo, tu vai ver que tá afetando a família de uma forma indireta, mas e eles conseguem mostrar isso. Assim. Isso, e não é como se tu percebesse na cena. Não, tu sente no clima. Mas que eu digo assim, é essa cena. Aí tu vai perceber aquela outra cena, tu vai lembrar dessa anterior. É como se tu tivesse que vai juntando as peças e aí tu dá um passo para trás e aí tu consegue ter essa dimensão do... Mas enfim, bom, eu já dei meus 5 estrelas. De qual meia tu tirou? Eu tirei 4,5, dei 4,5. 4,5, tá bom também, né? Também tá acho que é um doce, não o melhor filme do ano. Bom, então tá, vamos para as dicas da semana então. Márcio, começa aí. Então, eu tenho 2 dicas, tá? Uma dica é um filme que casa, talvez case com esse também, mas eu pensei em uma coisa que casa muito com Substância, assim, que é o novo disco do The Cure, depois de 16 anos. É bom, né? É muito bom. Tem gente que diz que é o melhor disco desde o Wish, eu acho que é o melhor desde o Disintegration, acho que é melhor que o Wish, pelo menos. O Wish é dos anos 90. 92, tem Friday I'm in Love. É o do Friday I'm in Love, né? Isso. Então é um disco muito bom, que trata muito dessa questão também da perda, da ausência. Tem uma música que o Robert Smith fez pro irmão dele que morreu, né? Então tem algumas músicas que tu pega e se tu botar como trilha sonora do Substância, funciona perfeitamente. Eles se dialogam muito bem para essa coisa do efêmero, né? Do mundo estar envelhecendo, de tu não conseguir conter isso, enfim. Aqueles temas tão próprios do The Cure, assim. Então o disco é bom. Eles lançaram, no dia que lançou o disco, eles lançaram um show, eles fizeram um show, acho que em Londres, e transmitiram pelo YouTube, e o show tá disponível para quem quiser assistir também. São 3 horas de show, eles tocam o disco na íntegra primeiro, e depois tocam o Sucesso. Foi o The Cure que numa dessas pseudo-despedidas resolveu tocar todas as músicas e passou horas
horas e horas, tipo, era um show interminável, que disse, vamos tocar todas as músicas. Não sei, é possível. Cada show deles já faz tempo, tem 3 horas. Então é uma banda que se caracteriza por isso, assim. Além de ser uma banda que também briga com a Ticket for Fun, né? Que é a Ticketmaster. Então é uma banda que compra briga por ingressos mais baratos, assim. Vou ter que fazer meu cadastro na Ticketmaster essa semana. Pois é, enfim. Né? O Oasis não compra essas brigas aí. Ele não compra as brigas que o Robert Smith compra. A outra dica é um filme que está no YouTube, eu até comentei com o Carlos, que é um filme do Friedkin, um cara que fez o diretor que fez O Exorcista, que é Comboio do Medo, que também é um baita de um filme 5 estrelas, assim, que é a história de vários personagens que meio que por motivos diferentes de vários lugares do mundo eles acabam abandonando, tem que abandonar a sua vida e ir morar na Costa Rica. E daí chegando lá, trabalhando numa mineradora lá, eles recebem a encomenda de transportar de caminhão algumas caixas de dinamite, né? Vão receber mais por isso e tal. E daí é um caminhão tipo, lembra os carros, o Mate? Um dos personagens, né? É um caminhão caindo aos pedaços, né? São 2 caminhões, na verdade, caindo aos pedaços, que tem que passar no meio da floresta, debaixo de chuva, e ele por pontes, assim, caindo aos pedaços. Então, o filme é extremamente angustiante, não é um filme de terror, mas é muito tenso. Então, as partes que os caminhões estão passando pelas pontes, assim, tu quase que sente, vai dar merda. Não dá. Às vezes dá, às vezes não dá. Então, é muito bom, são 2 horas de filme. Então, como eu disse, está no YouTube com legendas em português. Mas a gente procura por Comboio do Medo? Comboio do Medo ou por Sorcerer, que é o nome dele em inglês. E daí acha no YouTube ali. O The Cure já tá no Spotify. No Spotify e o show, as 3 horas de show ao vivo, tá no YouTube também. Tá. Eu vou ficar na música. Semana passada entrou no Disney Plus um documentário. Eu sou muito fã, eu ia dizer cadelinha, mas pode ser cadelinha ou fã, do John Williams, que é um compositor de trilhas sonoras, assim. Se tu tentar lembrar alguma trilha, provavelmente ela foi feita pelo John Williams. Superman. John Williams. Olha. ET, John Williams. Indiana Jones, John Williams. Star Wars, John Williams. Harry Potter, John Williams. E assim vai, cara. Filme do Queen? Não, aí não. Não. O filme do Queen ele conseguiu se salvar. Mas então, assim, ele é o cara mais foda que tem, assim. Ele tem uma longa parceria com o Spielberg. E, assim, os produtores do filme, tu vai ver, são todos figurões, assim. É o Spielberg, é a Kathleen Kennedy, é o Ron Howard, é o George Lucas, assim, é a turma completa, assim. O documentário, ele até é um pouco... Ele não é que seja chapa branca, mas ele não vai fundo na... Tipo, sim. Ele não vai pegar coisas que eu acho até em algum momento... Assim, ele em determinado momento da carreira, que ele já tinha estourado como compositor de trilhas, já tinha ficado famoso e tal. Ele é o cara que conseguiu fazer uma trilha que ficou... icônica com 2 notas, que é o Tubarão, que é basicamente tandan, tandan, tandan. O cara fez um tema icônico com 2 notas. E ele assume em determinado momento a Filarmônica de Boston, se eu não me engano. Ele vira o regente e tal. E aquilo não dá certo, a orquestra não compra ele. E aí ele pede demissão e depois ele volta. Eles citam isso, assim. Eu fiquei curioso, eu acho que valia mais, assim, o quanto... Por que não compra... Tipo, eles meio que falam um pouco, assim, que é porque é uma coisa mais tradicional. E ao mesmo tempo, eles, além dessas figuras tipo Spielberg, George Lucas, eles botam... Tem depoimentos de gente da música, assim, que alguns eu até reconheço, assim, não entendo nada de música clássica, mas algumas figuras, tipo Dudamel, eu acho, Dudamel, que é um venezuelano. Goleiro da... Não, é... Goleiro da seleção da Venezuela. É que tem... É alguma coisa... Eu vou... Enquanto eu falo, eu vejo. É o mesmo... Tu chegou a ver aquela série Mozart in the Jungle? Eu tô vendo. Que é muito fuder. É muito legal, muito engraçado. É Dudamel, Gustavo Dudamel. É baseado nele. É baseado nesse cara. E ele é um cara que diz assim, ele é um cara mais pop, né? Mas é um cara fodão também, sim. Assim. E ele diz assim que, cara, não tinha porquê os caras não aceitarem. É tradição, né?
Mas, enfim, o filme aborda pouco isso. Cita, mas aborda pouco. Também a questão dos filhos, que ele tem que ir para o estúdio lá, porque em casa ele não consegue se concentrar. Tipo, né? Deixa pra mãe, assim, né? E a mulher morre muito cedo, então fica com a filha e tal. Então, assim, esses aspectos ele não aborda muito. Em contrapartida, tem uma parada legal de documentário que tem muita cena de época recuperada, assim. Então, cara, eles mostram, assim, é muito a grosso modo o Get Back do John Williams, assim. Tu vê o processo acontecendo. Então, assim, ele tá com o Spielberg e ele tá mostrando pro Spielberg uma cena do ET lá. Sabe a cena que os guris fogem com as bicicletas? Ele, quando o Michael, que é o irmão do Elliot, vai fugir, é um tema mais acelerado. E aí fica... Tan, tan, tararam, tan, tararam, tan. E aí depois entra o tema do Elliot, que é o tema clássico, aquele do... Só que ele tá mostrando ali em primeira mão pro Spielberg. Cara, isso é muito a fuder, assim. Devo ter chorado umas 4, 5 vezes com o tema do ET, com o tema do... Qual outro? Acho que do Star Wars ele fala. Assim, tem um tema clássico do Star Wars que é quando aparecem os 2 sóis. Aquele tema é a segunda opção. O George Lucas não quis a primeira, eles mostram a primeira. Assim. Então é um cara que alguém fala no filme assim. Qualquer outro compositor, se tivesse uma trilha do John Williams, já estava feito na história. O John Williams tem várias. Todas elas. Então, a história de John Williams, a música de John Williams, tá no Disney Plus. Essa é a minha dica da semana. Não fez a trilha do Baby, infelizmente. Mas enfim. Era isso? Quem é que tá com a edição? É o War Pigs a trilha do... Oi? É o War Pigs a trilha do Baby? Não. Nem o... Como é que era? Green Jelly, que tinha uma música Three Little Pigs. Three Little Pigs, Quem é que tá? Felipe Gerlach. Felipe Gerlach está com as picapes com a edição essa semana. Certo? A gente volta na semana que vem. Certo, né? Porque até lá o Trump não assumiu, então o mundo ainda não acabou. Não, até o ano que vem tá aí. Tchau, tchau. Nós vamos sorrir. Sorriam.